Galera, o Ryan, atacante do Vasco da Gama de 18 anos de idade, já vem chamando a atenção de alguns clubes europeus. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco teria interesse e não descarta a possibilidade de vender o Ryan, porque alguns clubes chegaram a oferecer cerca de 10 milhões de euros, o que dá ali 60 milhões de reais, para poder contratar o Ryan, e o Vasco enxerga que para um jogador de 18 anos de idade, esse valor é bem legal, é bem interessante, então o Vasco estaria disposto a vender o Ryan para alguns clubes europeus. Porém, galera, o John Textor, que é o dono da Eagle Football, que tem como o Botafogo um dos clubes que o John Textor comprou, o John Textor tem interesse em trazer o Ryan para dentro desse fundo e colocar o Ryan ali para jogar em algum clube que o John Textor é dono, tipo o Lyon, pode ser até mesmo o Botafogo. Agora o John Textor quer comprar o Everton da Inglaterra e tem negociações bem avançadas para poder comprar o clube inglês. Ou seja, mais um clube que vem para o portfólio do Textor, o Crystal Palace, o Molenbeek da Bélgica. Ou seja, o Ryan, caso o John Textor contrate o jogador, o Ryan tem algumas possibilidades para poder jogar em um futuro. Então, o John Textor provavelmente colocaria o Ryan para jogar em um clube menor, como por exemplo o Molenbeek da Bélgica. O Ryan jogaria nesse clube belga, que é um dos menores clubes que o John Textor tem nesse seu portfólio. E caso ele despontasse, começasse a jogar bem, fizesse boas partidas, ele poderia ir, por exemplo, para um Lyon ou até mesmo para o Botafogo. E pensando um pouco mais alto, o Crystal Palace, já que o Crystal Palace joga numa das ligas mais difíceis do mundo, que é a Premier League. E além disso, o fundo que comprou o Chelsea também tem interesse em trazer o Ryan. Então acaba que o jogador vem começando a mostrar seus primeiros passos no Vasco da Gama e já desperta o interesse de outras equipes. E agora o John Textor tem interesse em trazê-lo para o seu fundo de clubes, né? E isso influencia também no fato do Botafogo, que é um rival do Vasco no Brasil, poder provavelmente contar com o jogador do seu rival. Vai depender de como o Textor vai querer encaixar o jogador nos seus clubes. O Textor geralmente faz essas movimentações, ocorre transferência entre os clubes que o John Textor é dono. O Segovinha, que estava jogando no Botafogo, foi para o Molenbeek, depois voltou desse empréstimo para o próprio Botafogo. O Adrielson foi para o Lyon, o Jefinho voltou do Lyon para o Botafogo. Então são algumas transferências que ocorrem entre esses clubes do portfólio do Textor e não seria diferente com o Ryan. Lembrando, o Vasco não descarta vender o jogador, porque o Vasco enxerga que 10 milhões de euros por um jogador de 18 anos nesse momento seria uma boa ideia. Beleza? Espero que eu fico. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.